Jesus vive e é o Senhor para a glória de Deus Pai. Querido e amado povo de Deus, estamos no tempo do Advento e usamos a coroa na liturgia. A coroa de Advento já entrou em grande parte das igrejas durante o tempo do Advento. Para início de conversa, é bom deixarmos bem claro que não existe prescrições sobre a coroa do Advento. Desse modo, estamos livres para usar da criatividade nas celebrações, nas casas, onde estivermos em oração, para lembrar o Natal, assim como já fazemos eventualmente com outros símbolos que usamos na apresentação dos dons. Nesse sentido, é importante lembrarmos que o uso da coroa é importante, pois com ela nos preparamos de modo festivo para a celebração do Natal de Jesus. O ano litúrgico começa com o tempo do Advento, um tempo de preparação para a chegada do menino Jesus. Para nos ajudar nesta preparação, fazemos a coroa, que é composta por 4 velas, de acordo com os 4 domingos até o Natal, com folhagem verde envolvida com uma fita vermelha. A coroa em círculo lembra a aliança de Deus conosco. Os ramos verdes, a esperança e a perseverança nos planos de Deus, e a fita vermelha, o sacrifício que Deus mostra descendo do céu para nos salvar. As 4 velas representam as 4 etapas da salvação e cada uma que se acende a cada missa simboliza a nossa fé e a nossa alegria pela época festiva que está chegando. Também encontramos em algumas igrejas coroas do Advento com 3 velas roxas e uma rosa, sendo um método para dizer os 3 domingos do Advento roxo e o domingo rosa em preparação para o Natal. Cada vela lembra um dia, um tempo. Então, acendendo as 4 velas, o tempo do Natal se aproxima, a grande missa do Natal. É um tempo muito especial, santificante. Nas 2 primeiras semanas do Advento, a nossa esperança se volta para a segunda vinda definitiva e gloriosa de Jesus Cristo, Salvador e Senhor da história. As 2 últimas semanas visam em especial a preparação para a celebração do Natal, a primeira vinda do Filho de Deus. Então, é um encontro. Façamos bem o nosso advento, tempo de graça. Faça suas orações em casa todos os dias, pedindo o nascimento de Jesus Cristo sempre no presépio que é o nosso coração, que é o meu e o seu coração. Então, o mais importante é que preparemos-nos na fé para celebrar o Natal, o grande dia em que os anjos descem do céu e cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados, aos homens de boa vontade. A celebração do Natal é um dia de grande excelência para nós cristãos, porque Deus nasce na terra. Nasce criança, indefeso e pequeno. Então devemos preparar bem esse tempo do Natal com a nossa coroa do Advento, lembrando que cada semana aumentamos nossa intimidade com a missa do Natal. O Santo Evangelho de hoje encontramos em Mateus 4, 18 a 22. Evangelho segundo Mateus. Vamos meditar esta palavra que agora nos traz a mensagem de Deus nesse dia de Santo André Apóstolo. Um dos apóstolos de Cristo, André, morreu martirizado, por isso hoje usamos o vermelho, e o martírio de cada apóstolo nos lembra o início da igreja, que foi com sofrimento. Nossa igreja começou com sofrimento. Então, o sofrimento dos apóstolos
nos leva a celebrá-los como mártires que deram a vida pela fé que nós temos hoje. Agradecemos e louvamos os santos apóstolos e hoje Santo André. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim e eu farei de vós pescadores de gente. E imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com o pai Zebedeu, consertando suas redes, e Jesus os chamou. E imediatamente, abandonando a barca e o pai, eles os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho vemos André, irmão de Pedro, que seguiu Jesus quando João Batista o apontou como Cordeiro de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. André seguiu Jesus quando João Batista o apontou como Cordeiro de Deus. Juntamente com Tiago e Pedro, André testemunhou episódios significativos da vida de Jesus, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração do Senhor e a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras. Na multiplicação dos pães, foi André que apresentou a Jesus o menino dos 5 pães e 2 peixes. Segundo antigas tradições, André teria evangelizado os países ao sul do Mar Negro, depois da Grécia. André morreu numa cruz em forma de X em Patras, na Grécia, nos anos 60 depois de Cristo. Parte do seu corpo foi levado para Roma em 1462. Essa preciosa relíquia foi devolvida em 1964 pelo Papa Paulo VI ao bispo metropolita ortodoxo de Patras. Sua festa, em 30 de novembro, encontra-se em todos os calendários desde o século VI da Igreja. Jesus, luz do mundo, escolhestes o pescador André para fazer dele pescador de homens, pescador de mulheres, pescador de gente. André, como todos os apóstolos, abandonando a profissão do pai com quem trabalhava, André entrou no grupo dos apóstolos e com eles foi preparado para divulgar mundo afora a boa notícia do reino de Deus. Então, os apóstolos que saíram pelo mundo levando a palavra, levando a fé, os apóstolos que saíram pelo mundo evangelizando. Evangelizar é preciso. E somos convidados a este gesto por Cristo, evangelizar, convidar muitas pessoas, levar a palavra de Deus, fazer dos jovens, das famílias, lugar de evangelização. Então, você que reza conosco, 30 de novembro celebramos Santo André Apóstolo, um escolhido do Senhor para pertencer aos 12. Santo André nasceu em Betsaida no tempo de Jesus e de início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e com São João começou a segui-lo. Por isso André é reconhecido pela liturgia como o protocolo, ou seja, o primeiro chamado, primeiro a escutar o apelo do Mestre. Pedro, conduzes, possamos ao céu chegar guiados por tuas luzes. Santo André se expressa no Evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se colocou entre Pedro e Jesus, o menino do milagre da multiplicação e Cristo, por fim, entre os gentios e Jesus Cristo. Conta-nos a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, Santo André teria ido pregar na região dos mares, Cáspio e Negro, depois da Grécia. Apóstolo de coragem e alegria,
Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz. Salve, Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Então, novena de Nossa Senhora da Conceição, rezando o Santo Ofício, dia de Santo André Apóstolo, um grande homem de Deus. Se temos a igreja hoje, temos por causa dos apóstolos. Então, gratidão aos apóstolos de Cristo, a esses primeiros homens que deram sua palavra a Jesus, disseram sim e foram até o fim enfrentando o sacrifício, as perseguições. E quantas vezes nós temos que enfrentar perseguições sem deixar de ser bom e boa cristã. Não podemos abandonar Jesus por causa das dificuldades. Os apóstolos foram homens e mulheres seguros de sua fé e compromisso com Jesus. Então, nesse dia, sobre você a bênção de Deus, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, sobre a sua fé, sobre o seu coração. A bênção de Deus que cura, salva e liberta. Esse Deus que chamou os 12 apóstolos e hoje chama cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco e o amor de Cristo nos uniu. Aqui no sertão da Bahia, muita chuva, graças a Deus, mas a gente continua rezando, chuva de graça pedimos a Ti, Senhor. Chuva de graça pedimos a vós. Derrama Tuas águas para a nossa vida, derrama Tuas águas para a nossa salvação. Também finalizamos o mês de novembro, mês da vida e não dos mortos. No mês de novembro nós começamos o mês com o dia de todos os santos e santas de Deus, aqueles que já estão lá junto de Jesus. Celebramos o dia de finados, os falecidos para este mundo, mas vivos para Deus. Cuidamos dos nossos cemitérios porque acreditamos na ressurreição que Jesus prometeu. A ressurreição que Jesus nos ofereceu quando disse: eu os ressuscitarei no último dia. Voltarei, disse Jesus. E nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, gloriosa, onde Ele vai descer dos céus com os anjos e santos para separar as ovelhas dos cabritos, e nós aqui caminhando na fé nos preparamos, aguardamos, celebramos, buscamos a fé para receber Jesus não só no último dia, no Natal, mas todos os dias no nosso coração. Então, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu, nos ajude, fazemos aí a campanha do ouvinte, se você pode contribuir, contribua para a manutenção do nosso momento de oração, mas agradecemos a sua oração, é na oração que você nos ajuda a seguir corajosamente na evangelização. É com a oração que nos unimos, é a oração a base e o sustento de tudo que fazemos e somos. Que Deus cuide das pessoas que deixam seus pedidos de oração, que Deus cuide de você que nos escuta, que Deus cuide da nossa fé. Precisamos de fé para, como os apóstolos, vencermos as dificuldades até o dia que Cristo nos chamar gloriosamente para o seu reino, lá no céu. Então Jesus vive e é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Continuamos unidos em oração, porque Jesus está vivo e nos reúne.
Somos a Igreja de Cristo, a Igreja da Fé. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.